Ok, isso está valendo. Estamos aqui para falar sobre a Bíblia como literatura. Eu vou gastar alguns minutinhos, então, rapidinho, me apresentando, que eu acho que isso já fornece para quem está me conhecendo também hoje, uma espécie de norte, assim, para entender o porquê desse tipo de abordagem, que direção estamos trilhando, né? Eu agradeço o convite que me foi feito para ministrar esse curso sobre um tema que é do meu interesse, a Bíblia como literatura, e agradeço a participação também do Gabriel como mediador aqui, auxiliar nesse processo que todos nós estamos, acho que, aprendendo em ritmos diferentes. No meu caso, estou começando, estou me esforçando aqui para fazer bons cursos online, boas aulas, bons bate-papos, e fico feliz pela participação de vocês, de todas as regiões aí do Brasil, querendo aprender e, claro, usando o tempo e a tecnologia para facilitar esse processo e não perder tempo enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente em salas de aula, né? Bom, meu nome é Anderson e a minha trajetória, então, para que a gente chegasse a esse ponto de eu ser hoje alguém que oferece um curso sobre Bíblia como literatura, ok? Eu tenho certas formações, assim, digamos, heterodoxas. Sou formado em música, música erudita, no caso, violão clássico, dei aula de violão por muito tempo, sou corretor de seguros, tenho formação nisso também, trabalho com isso, mas no mundo acadêmico eu entrei através das ciências da religião, não com o intuito, veja bem, importante, até cheguei a fazer algumas disciplinas em curso de teologia, mas eu logo entendi que não era a minha vocação ser um líder religioso, ter um ministério, digamos assim, em alguma instituição religiosa. O meu interesse era, de fato, já literário, né? Então, eu estudei grego, estudei o hebraico, estudei introdução aos textos bíblicos e arqueologia do mundo bíblico, e fui para essa linha mais que me ajudasse a entender a Bíblia em si. Esse era o meu grande interesse. Então, fui para a Universidade Metodista de São Paulo, onde fiz lato sensu, mestrado, doutorado, sempre na linha das ciências da religião, numa linha de pesquisa que eles têm lá, que chama Literatura e Religião no Mundo Bíblico. E lá o meu objeto de pesquisa, assim, mais firme foi o Evangelho de Mateus. Ok? Então, eu defendi meu doutorado em 2014, na Universidade Metodista. Mas com o interesse de me aperfeiçoar mais nessa linha da abordagem literária dos textos bíblicos, eu fiz um segundo doutorado no Mackenzie, em São Paulo, estudando letras, aí um doutorado em letras, literatura, e o meu objeto de estudo nesse caso foi exatamente o que é ler a Bíblia como literatura, especialmente no Brasil. Fiz uma pesquisa bibliográfica avaliando todos os livros que diziam, né, anunciavam ler a Bíblia como literatura, e buscando uma resposta para isso, investigando o que é esse tipo de abordagem, certo? E depois disso, continuei nos meus estudos nessa linha, aí fui para a PUC em Campinas, São Paulo, para também fazer um pós-doutorado em Ciência da Religião, mas nessa linha, depois eu vou até apresentar alguma coisa dessa pesquisa, e agora estou num pós-doutorado, também na área dos estudos literários, nesse caso de literaturas de língua portuguesa, né, os estudos comparados de literatura na Universidade de São Paulo. Então, eu sou lá um pós-doutorando em estudos comparados de literatura de língua portuguesa, onde eu estudo especificamente esta Bíblia, que eu já vou começar a apresentar para vocês, a Bíblia do Frederico Lourenço. Foi publicada os primeiros volumes pela Companhia das Letras. Eu vou falar dela mais daqui a pouco, e nós teremos uma aula específica sobre isso. É importante para mim apresentá-la, porque eu tenho bastante conteúdo. Eu escrevi, acho que uns 7 artigos já, mostrando, analisando esse texto sobre pontos de vista diferentes, analisando, e que vão sendo publicados agora aos poucos, né? Então, eu tenho bastante coisa para mostrar. Gostaria de lhes apresentar essa Bíblia que, do meu ponto de vista, é muito apropriada para quem quer ler a Bíblia com esse olhar literário, e não com um olhar mais tradicional, religioso, ou até histórico-sociológico, como também é muito comum e tradicional. Bom, para a gente entrar no assunto, em vez de começar colocando algum conceito, algum resultado de pesquisa, eu pensei em fazer um exercício de leitura e mandei para vocês um texto
que era, na verdade, um esboço de algo que eu já havia apresentado. Eu vou colocar aqui na tela e a gente começa a ler. Só digitando aqui, uma Bíblia de Frederico Lourenço. Frederico Lourenço é o tradutor, tá ok? Frederico Lourenço. Está aqui para quem quiser depois pesquisar aí, né, na internet. Ele é português, a maioria dos volumes estão publicados em Portugal. Ele está fazendo ainda, está traduzindo ainda, mas no Brasil nós temos 3 volumes publicados pela Companhia das Letras. Então vocês acham aí, pesquisa qualquer livraria aí online que tem à disposição, ok? Tanto em versão digital quanto impressa. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, rapidamente, que é o meu exercício de leitura de Lucas. É isso aí. A Bíblia como literatura, exercícios de análise literária sobre Lucas 22. Então, como eu disse, eu já havia apresentado isso em outra ocasião. Era uma palestra, né? Eu fiz um esboço e ele ficou redondinho e eu quis apresentar para vocês, com a seguinte intenção. Eu acho que esse texto e esse exercício de leitura vai deixar muitas perguntas, claro, vai suscitar uma discussão boa e vai mostrar para vocês um pouquinho do que é ler a Bíblia como literatura na prática. Eu vou lendo alguns trechos, até onde a gente puder, que é até onde tiver tempo, e vou fazendo pausas para aprofundar e discutir com vocês. Então, primeiro vou ler os objetivos, vou ler algumas linhas de Lucas 22 e destacar algumas peculiaridades da narração lucana, que são exemplos de nossas abordagens literárias. O meu objetivo é demonstrar didaticamente como nós, que dizemos ler a Bíblia como literatura, encaramos os textos bíblicos. Quero mostrar o que chama a atenção de alguém que lê a Bíblia como a Bíblia atentando especialmente para suas peculiaridades literárias, como lidamos com pontos obscuros, como damos atenção para estratégias narrativas usadas no texto e para os efeitos que tais elementos operam sobre o leitor. Portanto, guarda isso, a minha intenção aqui primeiro é oferecer um exemplo, já na prática, vocês já vão perceber que tipo de diferença há em ler a Bíblia como literatura ou não, ok? E depois a gente vai entendendo o método, entendendo os pressupostos teóricos que regem esse tipo de leitura. Advertência: não tenho pretensões teológicas, não quero apresentar minha leitura como a interpretação correta, definitiva, nem penso em expor alguma forma de método. Aqui coloco apenas algumas intuições, ofereço exemplos de como a teoria literária pode contribuir com a fruição literária, com o aproveitamento, com o prazer de ler o texto. Ok? Então, uma observação importante, antes da gente entrar nos temas mais específicos, é que eu não tenho nenhum objetivo aqui de acertar na leitura, né? De fazer a leitura definitiva, melhor, perfeita, porque isso era um objetivo de outras linhas de estudo, e não da abordagem literária, que oferece, pelo contrário, abordagens múltiplas, e que entende que o texto bíblico, em especial, é um texto aberto, que permite leituras diferentes para pessoas diferentes, em tempos diferentes, a partir de traduções diferentes, e é isso, aliás, uma das virtudes que faz com que a Bíblia seja um livro tão rico, tão lido, tão comentado, tão debatido e tão repetido. Ou seja, é porque não existe uma leitura que põe um ponto final na sua história de leitura. Ok? Vamos seguindo. A Bíblia do Frederico Lourenço, que eu vinha mostrando ali para vocês, está aqui. Por quê? Os textos que eu cito e que vou ler são citados a partir dessa tradução. Como nós vamos ler Lucas 22, elas são textos do primeiro volume, tá certo? O texto vai ter 8 livros, 8 tomos. Então, estou citando o primeiro dele, que tem os evangelhos. E aí, aqui uma observação. Eu escolhi-a por não ser tão familiar, permitindo, assim, percepções menos condicionadas por leituras prévias. E por ser uma versão que não é tão marcada pela mediação religiosa que se impõe à maioria das edições bíblicas, da Bíblia, né? Deixa eu fazer uma coisa. Voltando aqui para vocês.
duas observações. Então, vamos lá. Primeiro, só uma introdução. A Bíblia do Frederico Lourenço, ela será dividida em 6 volumes, com 2 tomos em alguns deles. Então, serão 8 livros desse. Aliás, esse é dos menores. Isso já mostra que não é uma Bíblia de levar para a igreja, né? Você tem que ter uma Bíblia para você ter em casa, para estudar, para leitura, como você tem aí uma coleção de outras literaturas. Está até aqui em cima, na minha estante, entre caveiras e tudo mais. Alguns dos volumes. Vou apresentar depois para vocês. Então, no primeiro volume, Os Evangelhos apenas. Ele começa traduzindo. Uma tradução premiada e que ela tem algumas peculiaridades, assim, por ser uma tradução direto do grego e muito literal, às vezes a gente se estranha. Quem está mais acostumado a ler a Bíblia estranha mais, né? Por exemplo, eu acho que ele permite que você veja com muito mais clareza, com muito mais transparência, a cultura escravagista dos tempos bíblicos. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse primeiro volume. Então, você vê a linguagem de escravos e senhores que são punidos e que são lançados fora e que não têm prestígio, de uma maneira mais clara, enquanto que as outras Bíblias, eu acredito que suavizam essa linguagem, chamando o escravo de servo, por exemplo, sendo que em grego existem outras palavras, outras maneiras de definir um servo, uma pessoa assalariada e um escravo. Né? Então, eu acho que ele é mais transparente nesse sentido, e em alguns pontos, a tradução, por exemplo, no Pai Nosso, eu acho que eu vou mostrar para vocês o exemplo, ele foge bem daquilo que a gente está acostumado a ouvir aí nas leituras litúrgicas, e aí causa certo estranhamento. Então, isso é uma vantagem, porque eu estou interessado justamente em ler de outro jeito. Eu não quero ler e repetir o resultado que todo mundo já conhece, e repetir aquilo que você já ouviu do padre e do pastor. É justamente para a gente lançar um olhar diferente e encontrar novas leituras que a gente está propondo uma nova abordagem. Então, ter uma Bíblia que muda as palavras e que é mais literal, e etc., pode ser já a primeira saída. Depois, eu disse que essa Bíblia, ela não tem a mesma mediação religiosa, e isso é importante. Então, é o primeiro conceito aí que eu quero que vocês já peguem. O autor não é um religioso, ele é um acadêmico. Ele é tradutor de Homero, estudioso, ele é um filólogo, né, um estudioso de textos da cultura grega, publicou até gramática do latim, então não é exatamente um estudioso de Bíblia e nem é um autor religioso, isso já muda. Portanto, ele traz como ideologia para a sua tradução e para as suas notas de rodapé, mais importante ainda, para as introduções a cada um dos livros bíblicos, uma perspectiva acadêmica, que ora é muito boa, ora também eu tenho críticas a fazer, mas em todo caso é muito boa, e é nova. Enquanto que a maioria das outras Bíblias, quase todas, nos colocam sempre em contato com uma mediação religiosa, foi isso que eu afirmei lá no texto. Ou seja, a pessoa que traduziu já é uma pessoa que, claro, começou a estudar hebraico porque tinha um interesse no texto hebraico como texto sagrado. Então, é um religioso que traduziu, é um religioso que o editou, é a Sociedade Bíblica do Brasil, é a editora Paulus, católica, entende? Então, você tem, desde das pessoas que começam a produção até as que distribuem o livro, você tem uma presença religiosa, ela é destinada ao público religioso, as notas de rodapé, as introduções, todas tentam condicionar você, claro, a uma leitura que é feita dentro de determinada instituição, dentro de determinada cultura religiosa. Não é o caso dessa Bíblia. E essa mudança de mediação, que, deixa eu dizer, não é que, então nos livramos daquela influência e agora vamos ler a Bíblia de verdade. Não. É outra mediação. Uma mediação acadêmica, como eu disse, de um filólogo. Mas é outra, e eu acho que isso é que é o legal dessa Bíblia. Você tem uma outra perspectiva de leitura, você vai alcançar outros resultados na sua leitura, ok? As perguntas que ele tenta responder são outras. Então, por isso, ela é a tradução sugerida. Aí, uma crítica que eu mesmo previa na minha análise e vou voltar a compartilhar.
a tela. Compartilhando. Pode-se dizer, pelas escolhas feitas, que o meu estudo é tão somente uma análise da Bíblia de Lourenço, mas todas as análises que fazemos da Bíblia são limitadas às versões, traduções ou manuscritos que conhecemos. Afinal, essa afirmação, penso eu, que ela é muito importante. Não existe uma Bíblia oficial, original, objeto que possa servir de referente a todos os discursos que à Bíblia se referem. Portanto, quando a gente fala, eu vou ler a Bíblia, sempre é alguma Bíblia. Eu vou voltar, porque eu gosto de mostrar a minha indignação aqui na cara, né, na tela. Toda a Bíblia que eu leio é alguma Bíblia, e essa Bíblia tem suas peculiaridades. Em toda análise que se faz da Bíblia, portanto, você vai, se você fizer uma leitura bastante cuidadosa, detalhista, daquela que cada vírgula, cada palavra é levada em conta, você vai chegar a conclusões, resultados interpretativos que talvez não se apliquem a todas as Bíblias. Até porque você não conhece todas as Bíblias, em todas as traduções, em todas as versões que existem mundo afora, porque são muitas. Portanto, sempre, quando nós dizemos a Bíblia diz, está pressuposto a Bíblia que você leu, que você conhece, ou as Bíblias que você pode até comparar. E alguma outra Bíblia do mundo pode não dizer isso. Portanto, de maneira mais honesta, transparente, metodologicamente, academicamente falando, cientificamente falando, eu deixo muito claro que talvez o resultado da minha análise não se aplique à sua Bíblia, se aplique à Bíblia do Frederico Lourenço. Então, estamos fazendo, neste caso, uma análise, uma crítica de determinadas passagens bíblicas, conforme a tradução e a edição da Bíblia do Frederico Lourenço. O que, na verdade, é o que todo mundo deveria fazer, né? Porque Jesus disse, na verdade, Jesus não disse, você não sabe o que Jesus disse. O texto do Evangelho tal diz, né, que Jesus disse, tal Evangelho tal, segundo a tradução do padre tal, publicado em 1900 não sei o quê, revisado em não sei quando, a partir dos manuscritos tais. O certo seria a gente fazer uma colocação assim, bastante clara e transparente. Afinal de contas, cada texto, cada palavra pode ser diferente, dependendo do que você chama de Bíblia. Problemão, né? Já começamos, portanto, com uma dificuldade de até definir o que é a Bíblia, qual é a Bíblia. E aí, aquele livro que eu começo indicando para vocês, a Bíblia como Literatura, John Gable, Charles Wheeler, pode trazer já algumas dessas respostas, mostrando a história complexa da Bíblia, dos seus manuscritos, da crítica textual, que faz com que surjam os textos gregos, a partir dos quais surgem as traduções. E um conceito importante para a gente aguardar é mediação editorial, ou mediação na tradução, ou seja, você não tem acesso ao texto original, não existem textos originais, todos os textos originais se perderam, portanto, o que você tem são sempre cópias, versões, traduções, reconstruções. Mas eu leio em grego. Você lê um texto grego reconstruído por uma equipe de alemães, que há 100 anos compara manuscritos diversos, milhares deles, palavra por palavra, e faz escolhas de qual palavra, a partir de qual manuscrito, é aquele que nós vamos colocar na nossa edição grega, a partir da qual as pessoas traduzirão para as suas línguas, portanto, nós não sabemos se esta palavra corresponderia ao original. Nós temos, no caso, a Bíblia dos alemães, lá, a Bíblia grega, a edição crítica. Vou apresentá-la futuramente, ok? Bom, já estou tornando a coisa um pouco complexa, não é? Colocando problemas demais antes da leitura. Espero que gostem desse tipo de crítica. Neste sentido, traduzir o texto desde o grego, neste caso, né? Porque nós estamos falando do Evangelho de Lucas, ok? Escrito originalmente em grego. Não é uma exigência na análise literária da Bíblia. Ora, uma coisa importante, sempre que a gente entendeu que alguém é especialista em Bíblia,
a gente achou que esse cara era especialista também nas línguas originais, porque língua original existe, texto original não. Quer dizer, que é um cara que trabalha com o texto a partir do seu texto de origem, não é? Na Bíblia como literatura, isso não é necessariamente uma exigência, já que basta você fazer uma escolha. Eu quero trabalhar com o texto grego, não. Quero trabalhar com a tradução de João Ferreira de Almeida, ou quero trabalhar com a Bíblia de Frederico Lourenço. Ok? Isso é relevante em que sentido? Depende do seu objetivo, você vai escolher a tradução ou as versões de Bíblia que mais te interessam. Para falar, por exemplo, se for um estudo da recepção, que vai falar da Bíblia na sua cultura, ora, é muito mais importante você saber o que diz a tradução do que o texto em grego. Afinal de contas, as pessoas leem a tradução aqui. As pessoas, quando rezam um Pai Nosso, elas rezam o Pai Nosso conforme uma tradução. Nunca o Pai Nosso que está no grego. Quando elas recitam um Salmo 23, um Salmo 91, elas recitam segundo uma tradução, que elas conhecem através das suas instituições religiosas. Não é o texto traduzido diretamente do hebraico. Ok? Então, de um ponto de vista cultural, é muito mais relevante a tradução do que o texto original, que é, digamos assim, um objeto de especialistas. Ok? Então, vai depender do interesse do crítico, se ele trabalha com o texto em sua língua original, que é ótimo, ou se ele trabalha com a tradução. Então, por isso eu disse, o texto em seu idioma original é apenas mais uma versão do texto bíblico criado por eruditos europeus a partir de variados manuscritos. E esse texto grego é, ademais, um dos textos menos conhecidos, menos influentes e, consequentemente, menos relevantes em nossa cultura. O Harold Bloom é um crítico literário, às vezes ele comenta textos bíblicos nos seus livros, né, assim como ele vai comentar outras coisas. Então, ele começa falando de Bíblia, daqui a pouco ele está falando de Dante Alighieri, está falando de Milton, está falando de Shakespeare, certo? Para ele é tudo literatura. E para ele o que interessa é a King James Bible, a tradução inglesa mais clássica, que influenciou a sua cultura e que está pressuposta, em termos intertextuais, nos poetas que ele lê. Porque os poetas leram aquela Bíblia, e não um texto hebraico e grego. Percebe? Então, para ele é muito mais relevante a tradução. É isso que eu queria demonstrar para vocês. Isso, portanto, é uma escolha do crítico. Pressupostos teóricos. Adoto confessadamente a teoria das duas fontes para realizar uma análise comparativa entre os evangelhos de Marcos e Lucas. E daí concluir que determinados aspectos narrativos são criações do autor de Lucas. Deixa eu voltar agora aqui, porque esse tema já é um pouco mais técnico. Ok. Teoria das duas fontes. Digito eu. Em algum lugar aqui. Peraí, deixa eu colocar o cursor. Teoria das duas fontes. Teoria das duas fontes. Quais são as duas fontes? Evangelho de Marcos e chamada fonte Q, simplesmente Q, letra Q. A teoria, ela nasce a partir da seguinte pergunta. Desde as origens da leitura bíblica, se pergunta por que nós temos tantos evangelhos parecidos. Três deles, especialmente, são muito parecidos. Marcos, Mateus e Lucas. O Evangelho de João, geralmente, é colocado à parte, talvez por isso ficou em quarto lugar na organização do cânone, porque ele é um pouquinho diferente. Três evangelhos. E se perguntava por que eles se parecem tanto, porque às vezes parece que um está citando o mesmo outro, qual a relação entre eles, se um copiou do outro, quem escreveu primeiro, quem escreveu depois, quem revisou o quê. Bom, a teoria das duas fontes é uma teoria, é uma hipótese de trabalho, mas que costuma ser aceita aí pela maioria dos estudiosos, para explicar justamente isso. Qual é a relação entre esses três evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos. E a teoria conclui a seguinte hipótese de trabalho. Marcos escreveu primeiro. Isso você vai encontrar em qualquer livro de introdução ao Novo Testamento, ok? Marcos escreveu primeiro por volta do ano 70 depois de Cristo.
Depois de cerca de 20 anos, mais ou menos, um outro autor escreveu o que nós chamamos de Evangelho de Mateus, e outro autor escreveu o que nós chamamos de Evangelho de Lucas. Esses dois autores não conheceram um ao outro, não escreveram a partir um do outro, mas ambos tinham o Evangelho de Marcos, e o utilizaram como a principal fonte para a composição de seus materiais. Então, Marcos seria a principal fonte. Marcos criou primeiro o Evangelho. Mas e a outra fonte? São a teoria das duas fontes, quer dizer que provavelmente existiu uma outra, e que também foi conhecida tanto pelo autor de Mateus, quanto pelo autor de Lucas. Essa é chamada, hipoteticamente, de fonte Q, porque nós não temos esse material. Ele não existe materialmente, fisicamente, mas, hipoteticamente, ele teria existido, já que esses dois evangelhos citam uma outra fonte de maneira muito parecida, dando a entender que eles estão copiando de um outro texto. Isso nos ensina várias coisas. Marcos é mais antigo e criou a sequência narrativa que, portanto, vai reger também os demais evangelhos. Mateus e Lucas não consideravam Marcos um texto sagrado, inspirado. Tanto que pensaram assim, posso fazer melhor. E começaram a reescrevê-lo, adicionando materiais, corrigindo, aprimorando a escrita, não é, o estilo, e fizeram outros materiais, usando, então, um outro conteúdo que os teóricos acreditam que tenha existido aí por volta da década de 50, 60, que nós chamamos de fonte Q. É isso. Portanto, o mais importante o mais antigo é Marcos, lá pelos anos 90, tanto Mateus quanto Lucas, eles não se conhecem, eles dão um tratamento pessoal àquilo que Marcos havia feito, fazendo também uso de outras fontes, né? Ok. Por que isso foi, então, adotado no meu estudo aqui? Porque eu vou falar do Evangelho de Lucas. E para chegar a algumas conclusões, por exemplo, dizer assim, ó, isso aqui é característica do narrador do Evangelho de Lucas. Isso aqui é a sua arte narrativa, isso aqui é a sua maneira de escrever. Eu chego a essa conclusão quando eu analiso o Evangelho de Marcos e vejo que esse autor de Lucas teria, portanto, incluído essa característica. Teria feito uma alteração, um aprimoramento a partir das suas preferências, dos seus recursos como escritor, seu conhecimento da língua. E aí eu posso concluir, eu posso pelo menos apresentar a minha hipótese de que isso é uma peculiaridade do autor de Lucas. Certo? Porque aquilo não está em Marcos, que é sua fonte. Ou seja, eu dependo de uma outra hipótese, e é por isso que eu quis fazer essa apresentação toda. Porque, para que a minha hipótese se sustente, é preciso que primeiro você conheça a outra. Senão, nós temos problema. Aí, o outro evangelho, então, não entra na comparação, porque o quarto evangelho é o Evangelho de João, para o qual toda a história da sua escrita é trabalhada de maneira independente. É considerado que ele teria usado outras fontes, ele escreveu em outro, inclusive a partir de outro tipo de cristianismo, né, de um outro grupo que pensa um pouco diferente, respondendo a outras questões, ele tem outra trajetória, nasce em outro lugar, em outro momento. Se comunica menos intertextualmente do que os chamados sinóticos. Então, são 3 sinóticos e o Evangelho de João. Ok? Que por isso acho que foi colocado ali em quarto lugar. Ele é um pouco diferente. Posso voltar agora, finalmente, vamos começar a leitura do texto bíblico. Eu coloquei para mim, esqueci de compartilhar. Aí uma primeira pergunta, Jesus autoriza a luta armada? Eu vou tentar resumir para não ler tudo, senão a gente não consegue passar o texto. Aqui eu vou direto para a citação de Lucas 22, para vocês lembrarem do que se trata. Estamos falando da Santa Ceia lá, né, aquele último encontro, aquele último jantar na Páscoa. Depois disso, Jesus vai ser preso, e aí existe toda uma discussão, uma conversa entre os discípulos que comem junto e conversam, né? Tem o problema da traição de Judas, etc. Bom, naquela conversa surge esse diálogo aqui.
Jesus diz, ó, e disse-lhes no versículo 35, quando vos enviei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, sentiste falta de alguma coisa? Eles disseram de nada. Ele disse-lhes, mas agora quem tem uma bolsa que a tome, assim como o alforje. E quem não tem, venda a capa e compre uma espada. Aí disseram-lhes, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse-lhes, já é suficiente. Bom, é um problemão, não é, para a nossa leitura. A primeira observação, isso é uma passagem exclusiva do Evangelho de Lucas. A história da autorização para comprar uma espada. E uma coisa interessante, que aí começamos a falar do que ler a Bíblia como literatura. Do ponto de vista literário, me chama a atenção essa peculiaridade e a maneira como o texto vai deixar você na dúvida. Ué, mas por que Jesus manda comprar uma espada? Por que agora é necessário aos discípulos ter uma espada? Lá no capítulo 6 do mesmo evangelho, Jesus se mostrava contra a violência. Né? Se alguém te agredir, você dá outra face. Você tem que amar os seus inimigos. E, de repente, você compra uma espada. Você conhece algum outro uso para a espada que não seja violento, né? Assim, teoricamente, aqui é para você se defender. Talvez o contexto, o momento histórico deles, sabendo Jesus que eles serão abordados, talvez presos, autoriza uma mudança de estratégia. Será? É um problema para a teologia, né? Será que Jesus agora é a favor? Bom, ele diz que 2 espadas seria suficiente. Bom, ficamos com essa dúvida, estranho, porque parece que há uma incoerência no pensamento de Jesus dentro do Evangelho de Lucas, por que ele mudou o seu discurso, e a gente fica na dúvida. Mas daqui a pouco, olha o que acontece. Horas mais tarde, versículo 49, vendo aqueles que estavam à sua volta o que ia acontecer, disseram, Senhor, ferímos-los com a espada? Ah, eu vou até voltar, porque é tão legal isso. Então, terminada o momento da ceia, Jesus vai para o chamado Monte lá das Oliveiras, eles têm aquele momento de oração deles, e aí vem os homens prendê-lo. E aí um discípulo, não está nomeado aqui no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, que vai dizer que é Pedro, né? E Lucas nada é dito. Esse discípulo faz essa pergunta, e aí, Senhor? Ferímos-los com a espada? Quer dizer, você falou que a gente tinha que tínhamos que ter espada. Eu tenho. E aí? Vamos usar agora que os caras querem nos prender? Vamos nos defender na base da espada? E Jesus responde? Não responde. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu adoro a ambiguidade que é criada porque você não sabe. Eu estou já com a dúvida porque a história da espada já é um problema para minha cabeça que vinha lendo o Evangelho, Jesus pregando o amor e o perdão, e agora sim, compra uma espada. E o cara pergunta abertamente, e aí, Senhor, vamos usar a espada? E não tem resposta. Bom, você pode inventar a resposta, não é? Porque você fica imaginando, e aí, será que ele vai dizer, não, aquilo ali era uma metáfora, poxa, você não entende nada? Ou será que Jesus autorizou com um gesto, com um olhar, tipo, pô, já falei que pode, então pode, né? Não sei. Qualquer leitura nesse sentido, ela é autorizada, porque o texto não responde. A pergunta é feita claramente, explicitamente, e você ouve silêncio. Isso deixa você na dúvida e enriquece a imaginação literária. A sua produção de sentidos é como se o texto falasse assim, preenche você agora, imagina, o que será que aconteceu? Isso aumenta a expectativa, aumenta o nosso interesse como leitores. Eu acho fabuloso. E, de novo, nós estamos falando de alguns acréscimos que esse autor do Evangelho de Lucas teria colocado sobre a narrativa do Evangelho de Marcos. Então, se ele, de fato, quis criar essa ambiguidade, nós temos um autor com certas qualidades narrativas, não é? Interessantes, e que vai criando um texto mais aberto, mais polissêmico, mais aberto a múltiplas interpretações, ok? Bom, não sabemos se teve uma resposta. Em todo caso, independente do que Jesus respondeu ou deixou de responder, suponhamos que ele deixou de responder. Não estava pressuposto que a espada é para se usar assim? O discípulo usou a espada.
eu comento tudo isso aqui. Ele usou. Não sei se Jesus sinalizou que podia usar, ou se ele, na falta de respostas claras de Jesus, pressupôs, a partir do diálogo lá na ceia, que ele podia usar. Um deles feriu um escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, ele parte para o uso da espada. Está tudo de acordo, portanto, com aquele diálogo. Mas, no versículo 51, Jesus pede permissão aos guardas, né, para curar o escravo ferido. E aí ele vai lá e faz voltar atrás o efeito do uso da espada. E aí? Aqui nós já vamos para um outro tema. E aí? Pode ou não pode usar a espada? Quando ele pergunta claramente, bastava Jesus dizer, não, não usa. Eu vou me entregar. Faz parte da minha missão, né? Ou então, sei lá, eu até supus, assim, ele poderia ter dito, eu tenho que ir, é minha missão, já disse para vocês. Mas se ele tentar prender você, você pode se defender, porque você não tem que morrer pela missão dos outros, né? Esse é o meu trabalho, ser preso agora, você não. Você se defenda. Talvez, não sei, percebe a brincadeira do evangelho? Isso não é colocado nos demais evangelhos, e por isso é uma característica da narrativa lucana. Ele cria tensões, ele cria ambiguidades. E é isso que eu queria mostrar. Temos resposta definitiva? Sei qual é a posição de Jesus com relação à espada ou não, no capítulo 22 de Lucas? Não sei, continuo sem saber. Mas eu me diverti lendo. E mostrar que isso é um recurso que se cria pelo texto, pela maneira de se escrever, para mim é uma virtude. Vou dar sequência aqui para ver um segundo problema. Deixa eu ver quantos problemas nós temos aqui. Porque acho que eram 4 temas desse que eu apontei, que obviamente eu não vou conseguir mostrar todos aqui. A simultaneidade simulada é simplesmente os acréscimos de Lucas desse tipo aqui, ó. E de imediato, estando ele ainda a falar, cantou um galo. Vocês se lembram? Pedro, história famosa. Pedro nega Jesus, ele está na casa do sumo sacerdote. Jesus lá dentro, preso, sendo julgado, não é? Injustamente, mas sendo julgado. Pedro está lá fora com os soldados, escravos, todo mundo que está lá no pátio. E quando o reconhecem, ele diz não conhecer Jesus. Aí o galo cantou. Do ponto de vista narrativo, do ponto de vista do escritor, eu preciso contar uma coisa de cada vez. Eu preciso dizer. Aí Pedro negou Jesus pela 3ª vez. Aí o galo cantou. E você fica com a impressão que as coisas se sucederam cronologicamente, uma depois da outra. Então, o autor do evangelho fala assim, não, mas eu quero que as pessoas pensem que aconteceu ao mesmo tempo. E, estando ele ainda a falar, ele faz um acréscimo, corrige algo que existia já na narrativa, e você que era leitor, que tinha visto as coisas se sucedendo, tem que reimaginar a cena. Você volta atrás e fala, não, então agora deixa eu ver, as coisas não foi bem assim. Primeiro, ele negou, quando ele estava negando, terminando de falar, já tinha um galo cantando aqui, a coisa aconteceu ao mesmo tempo. Então, basta um ajuste literário. Isso, para criar isso, esse efeito, essa imaginação, para que você entenda a cena desse modo, o autor teve que intervir, escrevendo depois, né, uma observação, mas isso aconteceu ao mesmo tempo, hein? Vamos voltar lá. Estando ele ainda a falar. Um outro exemplo aqui rapidinho, ó. Outro eu uso que não aparece em Marcos, havia sido usado há pouco no versículo 46 e 47. Estando ele ainda a falar, eis uma multidão, tá certo? Eles ainda estavam conversando lá no monte quando a multidão apareceu. Pois é, o autor de Lucas quer uma cena mais dinâmica, sei lá, a gente vê uma coisa mais cinematográfica acontecendo, as sucessões dos eventos se atropelando, né? Ele tem que fazer isso assim, artificialmente, explicando depois para você. Um silêncio comunicativo, eu vou pular, vocês leiam,
por conta própria. Eu gosto, é um acréscimo dele, do autor de Lucas, também a narração de Marcos, que é o olhar de Jesus para Pedro, depois que ele nega Jesus, Jesus olha, né, para Pedro. E é um olhar que a gente não... É simplesmente um efeito, né? Porque você não está explicado que tipo de olhar era aquele. Mas ele é muito significativo, embora não seja explicado. E aí eu queria mostrar isso aqui, ó. Uma última questão. A representação literária da memória. Eu vou chamar aqui também de representação ficcional da memória humana. Bom, quando Pedro negou Jesus, nós lemos essas palavras aqui, ó, e o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. É o que eu tinha dito lá do olhar. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse, olha lá o que o Senhor disse, está entre aspas, antes de o galo cantar, hoje irás negar-me 3 vezes. Ok? Teoricamente, foi isso que Jesus teria dito. Ele se lembrou disso daí. O problema é que não foi isso que Jesus disse. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A versão do Evangelho de Marcos diz o seguinte, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me terás renegado. Estou lendo a tradução do Frederico Lourenço. E o que acontece? Jesus fala isso lá na cena da ceia, e depois, quando Pedro traz Jesus, Pedro se lembra das palavras de Jesus, e aí nós temos as mesmas palavras. Ele lembrou que Jesus disse isso, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me terás renegado. Isso, do ponto de vista de um autor, é a coisa mais fácil a se fazer. Eu estou escrevendo uma história aqui, no mesmo capítulo. Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso. Antes do galo cantar hoje, você vai me negar. Lá na frente acontece uma cena que Pedro nega Jesus, tá? Passei 2 páginas, 1 página. E aí Pedro se lembrou daquela palavra de Jesus. Qual palavra? O autor volta lá atrás e cita, né? Copia o que ele mesmo acabou de escrever de maneira exata. Bom, isso do ponto de vista literário funciona. Do ponto de vista humano, não. Você não se lembra assim. A sua lembrança é uma lembrança que depende muito mais da oralidade, da memória, e ela não é uma citação exata, precisa, né? Palavra por palavra. E é isso que Lucas faz. Ele cria uma lembrança falsa. Ou melhor, uma lembrança aproximada. O que Pedro se lembra parece, mas não é igual. Então, Jesus havia dito, Pedro se lembrou mais ou menos, está tranquilo. Agora, pensa isso do ponto de vista de um autor, de um escritor. Ele teve que recorrer a uma estratégia mais difícil de composição. Como eu disse, o mais óbvio é eu voltar lá e citar e copiar o mesmo texto. Não, ele além de estar usando Marcos, lembra da teoria das 2 fontes, ele está usando Marcos, na segunda vez ele decide, essa é a hipótese, ele decide mudar o que está no texto de Marcos, e com isso mudar o que Jesus havia dito. Mas por quê? Bom, a minha hipótese é de que ele quer criar ficcionalmente o funcionamento da memória humana. Ele torna o seu texto mais plausível, mais verossímil, mais real, porque é assim que lembramos daquilo que nos dizem. Mesmo que seja na mesma noite, mesmo que seja a palavra importante, talvez você se lembre do conteúdo, saiba o que foi dito mais ou menos, mas talvez não possa mais citar o que a pessoa te disse, palavra por palavra. E essa é a minha hipótese, quer dizer, para mim isso é um enriquecimento literário da narrativa da traição, de negação, digamos assim, de Judas, ou de Pedro. A traição é de Judas, a negação é de Pedro. Entende? Por isso, eu fiz alguns apontamentos de 4 características que eu entendi que estão presentes no capítulo 22 de Lucas, que como hipóteses merecem agora que a gente faça o quê? Leia o Evangelho de novo, procurando repetições desse mesmo tipo de estratégia.
se ele faz isso em outros pontos, sempre comparando Lucas com o Evangelho de Marcos, a partir daquela hipótese, que ele estaria, então, sempre copiando e melhorando, aperfeiçoando o Evangelho de Marcos, para que eu possa, então, ter uma, digamos, uma tese, né, uma hipótese mais forte, defensável, e que se sustenta como verdade provisória, até que alguém me prove o contrário, ela será uma verdade, de que o autor de Lucas faz esse tipo de estratégia narrativa para enriquecer a narrativa de Marcos. Ele cria a memória ficcionalmente. Ele cria recursos para fazer o leitor pensar que os eventos aconteceram simultaneamente, coisa que não é tão bem elaborado no Evangelho de Marcos. Ele brinca com a falta de clareza, com a objetividade, ele não deixa a gente saber, com certeza, se Jesus, naquele momento, apoiava ou não aquele uso da espada, quando o homem vai lá e ataca o soldado. Ele não responde, ele cria a ambiguidade, ele cria a falta de clareza mesmo, né? Ele deixa isso no ar. E aí você pode citar alguns versículos para tentar me convencer de que não, Jesus é contra, mas assim como pode citar versículos para me convencer que Jesus é a favor agora do uso da espada. E os dois estão lá. E eu não acho que você é capaz de fechar essa questão lendo só o Evangelho de Lucas. Outra observação importante: em nenhum momento nós estamos dizendo isso aqui é o que Jesus pensa. Isso aqui é a verdade absoluta. Não. São hipóteses literárias, eu estou brincando com o texto, com os modos de lê-lo, e queria mostrar o que chama a atenção do nosso olhar literário. São as maneiras de narrar, a presença do narrador, a construção de um personagem, a lacuna que é deixada numa narrativa quando você tem um personagem que pergunta e não tem resposta, como nós vimos acontecer aqui. A ausência de nome de um personagem já pode ser interessante. O porquê daquela ambientação, daquele momento, ou seja, esse tipo de estratégia, de características do mundo do texto, como isso se constrói, como isso produz sentido, e, claro, também pode ser do nosso interesse, o que fizeram desse texto. Deve ser muito interessante observar agora a história da leitura e ver as pessoas debatendo esse problema aí, e gente pegando espada e gente largando espada por conta do mesmo texto. Deve ser interessante saber como as pessoas reagem a esse texto ambíguo. Né? Aula ao vivo, online, tem disso. A minha filha veio me interromper aqui. Filha, eu estou dando aula, não é para você vir aqui agora. Eu tinha te pedido. Tá bom? Toda de preto. Vai, tchau. Desculpa. Tá bom, vai lá. Desculpa a interrupção da minha... Ela tá gótica hoje. Falou que ela queria vestir a roupa de roqueiro, passou um batom preto e tal. Bom, pessoal, era uma introdução provocadora mesmo. Para animar, né? Para mostrar que a gente pode ler a Bíblia fazendo perguntas diferentes. Talvez eu não traga todas as respostas, talvez decepcione algumas pessoas que tinham certas expectativas, não é? Mas eu gostaria agora de gastar esses últimos 5 minutinhos aqui que a gente tem ouvindo e respondendo algumas perguntas de vocês, tá bom? Se o Gabriel tiver selecionado alguma, quiser reproduzir, pode usar o áudio aí, o Gabriel, ou a gente vai selecionando o que tem aqui no chat. Eu já vi aparecer algumas vezes aqui o Steven Mackenzie, e sim, conheço. Eu acho bem legal. Nós vamos, inclusive, entrar num assunto sobre isso. Como é que é o nome? Bibliografia e Sociologia dos Textos. Não é esse o livro? O Carlos colocou aqui, ó. É um livro bem legal. Ok? Bem legal. Eu acho que, para que a gente entenda a Bíblia desse ponto de vista. Ele não é um cara que está tratando de Bíblia, especificamente, mas dessa perspectiva material do texto, né? Quer dizer, é importante a gente entender que o que a Bíblia diz depende dessa versão, dessa tradução, e dessa mediação de um professor, de um tradutor, de um comentarista, de uma nota de rodapé, de um ilustrador. Vocês viram aqui a minha filha? Esses dias aqui nós estamos agora no período de isolamento social, ela não está indo para a escola, eu virei professor tempo integral dela.
alfabetizei ela nesses últimos meses, né? Ensinei ela a ler algumas palavras já, decorar alfabeto, essas coisas. E eu escrevi um livro para ela. Ela me pediu para eu contar uma história, inventa uma história. Eu contei uma história uma certa noite, gostei da história. O que eu fiz? Pus por escrito e pedi que ela ilustrasse algumas cenas dessa historinha. Pois eu gostei da história e vou publicar. Já está com a editora para a gente publicar um livro infantil. E o que acontece? Agora, quem está trabalhando nesse livro é uma ilustradora. Ela vai ler o livro e vai começar a produzir ilustrações. Obviamente, eu vou poder intervir e dar a minha opinião sobre essas ilustrações, escolher que caminho seguir e tal. Mas concordam que, a partir do momento em que há uma outra pessoa ilustrando, eu não sou o único autor desse livro, né? E talvez a imagem das personagens que vão ser criadas por ela digam mais do que a minha descrição na minha narrativa. E, portanto, agora, ela também passa a comunicar e produzir sentidos, e as pessoas talvez vão entender o texto de uma maneira diferente daquela que eu planejei originalmente como autor. Porque há uma intervenção, há uma mediação agora da ilustração com quem lê o texto. Eu costumo usar como exemplo, no caso da Bíblia, uma mediação clara. Isso aqui está escrito Bíblia. Novo Testamento. Essa escolha de letra, por exemplo, não é à toa, né? É uma letra alemã, de estilo gótico, que remete à antiguidade, uma coisa meio medieval, né? Mas, reparem, não é Bíblia Sagrada. Quantas Bíblias vocês têm que não tem escrito Sagrada? Esse título, esse rótulo que enobrece o texto e o diferencia de tudo o que há na sua biblioteca, é uma mediação, é uma intervenção editorial, religiosa, que te faz ler esse texto como uma coisa diferente de todas as outras coisas, ok? Ou seja, nesse texto aqui, a mediação mudou. A editora não é religiosa, o tradutor não é religioso, a capa exclui o rótulo sagrado. Não é Bíblia Sagrada, é Bíblia. É uma coleção de livros dando a entender que são só livros. Ora, esse cara traduziu Homero, a Ilíada e a Odisseia, e agora ele te apresenta a Bíblia. Sem dizer isso é mais ou é menos do que Homero, percebe? É uma mudança de pressuposto, de ideia para se ler, né? Deixa eu ver aqui mais. Nós vamos voltar a isso. Esse tipo de olhar, então, para a materialidade do texto, para as suas mediações, a história das suas edições, esse Mackenzie, mas não é Steven, né? É David Mackenzie. Tem paciência? Sociologia. Editora USP publicou os textos, Bibliografia e Sociologia dos Textos. É Donald, David, ele não coloca o nome aqui, ó. Mackenzie, ok? Pela editora USP. Ok. Fica como outra dica aí. Nós vamos ver outras bibliografias que tratam desse mesmo assunto, certo? Alguma pergunta a mais que a gente possa responder? O Gabriel já está falando sobre a gravação. Bom, pessoal, a gente já está no horário, eu acho que a questão aí do oficial aqui da hora, o pessoal está com fome, né? Tem já o cheiro da comida para alguns tá chegando aí junto. Ou então tem que fazer a comida ainda, está preocupado que vai jantar tarde. Eu vou encerrar a aula, mas se quiserem que eu responda mais alguma pergunta, a gente responde, tá bom? Então, pela presença, pela atenção de vocês. Eu vou...